Olá meus queridos, tudo bem com vocês? Aqui quem fala é o Edu Rodrigues e hoje nós temos um novo episódio do Edu Responde, onde eu escolho 3 perguntas que vieram lá do meu Instagram e escolho para poder falar de forma mais aprofundada aqui no YouTube. Se esse tipo de conteúdo te interessa, já aproveita, se inscreva no canal, deixe o seu like e ative as notificações. É uma forma do YouTube entender que é um conteúdo de relevância e dessa maneira leva para mais pessoas. Sem mais delongas, vamos para o vídeo. E no episódio do Edu Responde dessa semana, nós iremos falar sobre pastel para quem tem diabetes, iremos falar também sobre sopa de feijão para pacientes que têm diabetes tipo 2 e falaremos a respeito do consumo de mamão. Será que é interessante para quem tem diabetes? 3 excelentes conteúdos, já aproveita, assista até o final, eu tenho certeza que você sairá daqui aprendendo cada vez mais conosco no vídeo de hoje. E a pergunta de número 1, ela é a seguinte: bom dia Edu, sou diabético tipo 2, posso comer pastel uma vez a cada 2 semanas? E a resposta é que você até poderia consumir um pastel a cada 2 semanas, mas a gente tem que entender, principalmente em quem tem um diagnóstico de diabetes tipo 2, é que a gente precisa evitar criar o hábito de sair da dieta, entre aspas. Então, a partir do momento que a gente sempre cria uma brecha para poder comer um pastel de feira, para poder tomar aquele caldo de cana, aquele suco de laranja, não é interessante. Até porque muitas vezes as pessoas acabam comendo 2 pastéis, acaba tomando caldo de cana, acaba acrescentando também o suco de abacaxi e isso fica inviável para quem tem diabetes. Até porque o pastel ele é feito à base de farinha de trigo, ele também leva muita gordura para ser frito e dependendo do recheio ele fica ainda mais gorduroso e consequentemente mais calórico. Então, a partir do momento que a gente cria esse hábito, cria essa brecha para comer o pastel a cada 2 semanas, nós tendemos a ganhar peso e o excesso de peso prejudica quem tem diabetes e a partir do momento que a gente fica com a glicose prejudicada, a hemoglobina glicada se eleva, assim pode também causar o aparecimento de complicações a médio e longo prazo. Então, o meu conselho é que você evite consumir, principalmente a cada 2 semanas. Caso você esteja com uma boa hemoglobina glicada, um bom peso corporal, com uma alimentação equilibrada, consumir um pastelzinho uma vez ao mês não trará tanto malefício. Mas priorize não consumir esse tipo de produto, pois a partir do momento que você fica criando brechas, criando aberturas para sair da dieta, para sair de uma alimentação mais inteligente, você acaba abrindo espaço para comer aquela pizza no final de semana, para pedir aquele hambúrguer. Então, isso não é interessante. O nosso cérebro, ele gosta de ser recompensado e a alimentação acaba sendo um compensador de toda essa luta que o diabético enfrenta ao buscar controlar a glicose, ao buscar controlar o tratamento, e isso acaba ficando muito complicado, pois a partir do momento que a gente acaba abrindo essas brechas, é muito fácil a gente abandonar a rotina de uma alimentação equilibrada, de uma alimentação saudável. Então, evite o máximo se você conseguir, tá ok? E a pergunta de número 2, ela é a seguinte: Edu, consumir a sopa de feijão com legumes e uma proteína é muito prejudicial para quem tem diabetes? E a resposta é que não é tão prejudicial. A partir do momento que você sabe escolher bem o que você vai comer, você pode fazer uma transição mais específica. O foco é, se você vai consumir a sopa de feijão, não acrescente nenhuma farinha. A gente observa muito que as pessoas acabam acrescentando farinha de mandioca, farinha de milho, a sopa de feijão, e isso acaba deixando inviável o consumo. Se você consumir a sopa de feijão em quantidades moderadas, sem excessos, acrescentando, por exemplo, um peito de frango, acrescentando, por exemplo, carne de boi desfiada,
carne moída, se você acrescenta também, por exemplo, uma boa fonte de fibras como couve, se você acrescenta repolho, se você acrescenta outra fonte de fibra, legumes e verduras, você deixa a refeição bem mais interessante e bem mais controlada em relação aos excessos de carboidrato. Então, se a gente comparar essa pergunta com a pergunta anterior, a gente já vê que nós podemos ponderar as escolhas, evitar alimentos muito calóricos, como no caso do pastel, ponderar para uma sopa de feijão, acrescentar uma proteína, como um peito de frango, acrescentar legumes e verduras, como uma couve, como um pouquinho de repolho. Então a gente já consegue ter uma escolha bem mais acertada e que não causará nenhum impacto negativo na glicemia. Mas, lembrando, não devemos acrescentar, por exemplo, arroz, não podemos acrescentar, por exemplo, alguma farinha, pois aí já perde a inteligência na hora de se alimentar através desse prato. Mas, de antemão, pode sim ser consumido, não deixe de fazer essa escolha mais inteligente, escolher uma boa fonte de proteína, bons legumes e verduras e deixando de lado a farinha, tá ok? Já a pergunta de número 3, ela é a seguinte: Edu, mamão, o diabético pode consumir? E a resposta é que sim, nós podemos sim consumir o mamão. Ele é uma fonte de fibras, apesar de ter frutose, que é um carboidrato, se a gente consome sem excessos e não adoçamos, por exemplo, com mel, com melado, com açúcar, ou fazemos uma vitamina de mamão com açúcar, nós podemos sim consumir principalmente a fruta. Se você tem problemas intestinais, de intestino preso, se você sofre com problemas de evacuação, o mamão auxilia muito, pois ele é rico em fibras, ele tem um sabor muito agradável, então a gente pode consumir sem maiores problemas, como eu mencionei anteriormente. Não se deve adoçar principalmente com mel, não se deve fazer uma vitamina de mamão e adoçar com açúcar, e assim a gente já consegue evitar que a glicose suba a partir do momento que a gente não inclui o mel ou os açúcares a este produto. Se a gente quer aumentar a capacidade de melhorar o bom funcionamento do intestino, é só consumir o mamão junto das sementes. Deixa muito mais interessante, auxilia muito no bom funcionamento do intestino e eu tenho certeza que ajudará também nessa questão da evacuação. Se você tem problemas de intestino preso, já aproveita, comente aqui embaixo, utilize dessa estratégia, consuma metade de um mamão todos os dias no café da manhã, se possível, com a semente. Eu tenho certeza que você já agregará muito para o bom funcionamento do seu intestino, para o melhor controle do seu diabetes e assim você consegue variar na sua alimentação, tá ok? E essas foram as 3 perguntas que eu escolhi a dedo para poder falar de forma mais aprofundada no Edu Responde dessa semana. Se você quer ter uma pergunta respondida por mim e que eu possa fazer um vídeo aqui no YouTube, não deixe de me seguir lá no Instagram, para dessa forma nós criarmos uma maior proximidade e, consequentemente, você possa continuar aprendendo cada vez mais sobre diabetes. Se você está assistindo até agora, não deixe de se inscrever no canal, de compartilhar esse vídeo lá no Instagram, no Facebook, no WhatsApp, e assim a gente joga informação para cada vez mais pessoas. Eu tenho certeza que todos sairemos aprendendo cada vez mais. Aqui ao lado eu vou deixar um super vídeo para você continuar aprendendo sobre diabetes e, consequentemente, viver livre de complicações e com muito equilíbrio. Tá ok? Então, nós iremos ficar por aqui. Fiquem todos com Deus e até mais.